Hoje, pessoal, eu quero falar é, os que. O que eu quero falar hoje? Os que ficarão de fora. Quais são as pessoas que vai ficar de fora da Nova Jerusalém? As pessoas que vão perder a sua salvação. Então, eu quero falar sobre isso hoje. A lista das pessoas que vão ficar de fora. Dos pecados que condena essa pessoa a, ao inferno. Pecado não arrependido. O pecado não arrependido, ele condena a pessoa. Se a pessoa morre no pecado, não se arrependeu daquele pecado, ela pode perder a salvação dela. E quem está falando isso aqui é Jesus. É o próprio Senhor Jesus que está falando. Então nós vamos tentar entender o que Deus diz aqui. Ele fala aqui, lá no livro de Apocalipse 22, no capítulo 15. Ele fala aqui a lista das pessoas que irão ficar de fora. Ele diz aqui, ó, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores. Então, os cães, o feiticeiro, o fornicador. Quem são esses cães? São aqueles que cães são pessoas que praticam imundície, pecado. Pessoas que vivem na prática do pecado. Este está excluído do reino de Deus. O segundo que ele fala aqui são os fornicadores. Dispensa explicação, hein? Cabe uma alerta a importância de se trazer à mente. Fornicador, que são as pessoas que, ele diz aqui, feiticeiros são aqueles que praticam rituais, mas feiticeiros são todos os que ocorre crença em objetivo de ser o quê? Simpatia. Quer dizer, feiticeiro, terceiro, é os feiticeiros, aqueles que praticam bruxaria, que crê nos espíritos, crê nas entidades. Eles também estão na lista dos que não vão entrar no reino do céu. Então, se você está nessa lista, procure se afastar, procure deixar. Aí ele vem para o terceiro aqui, ele fala os fornicador. São os que praticam ato sexual fora do contexto do casamento, seja solteiro ou casado. Então, quem são os fornicadores? São aqueles que praticam o ato sexual antes do casamento, seja essa pessoa solteira ou casada, tanto faz. Então, esses estão na lista do que não vão herdar o reino de Deus. E o outro, ele diz aí, ao homicídio. São os que praticam homicídios, que assassinam as pessoas, os que matam, né? Não só o corpo, mas também matam as pessoas com palavras. O homicida, assassino para Deus, não são aquele que mata um ser humano, mas aqueles também que odeia, tem mágoa da pessoa. A palavra de Deus fala isso lá no livro de João, que diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E saberei que os assassinos não herdarão o reino de Deus. Então, o que você vai fazer com essas informações? Você vai fazer o quê? Você vai se arrepender. Você vai se arrepender e abandonar o pecado. Porque o que é o arrependimento? Você confessa o seu pecado e deixa. Isso é arrependimento. Se você confessa o seu pecado, tem remorso, você não deixa, isso não é isso não soma em nada na sua vida. Aí ele fala o quarto, ele fala aqui, o idólatra. O que é idolatria? Idólatra são os que colocam qualquer coisa ou pessoa acima de Deus. Assim faz para si um outro Deus. Idolatria não só é adorar imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Faz daquele ídolo seu um Deus, uma imagem, seja um filho que você põe acima de Deus.
sejam bem materiais, seja uma mulher, um homem, seja tudo aquilo que você deixa ocupar o seu coração, isso é idolatria. E a última que ele fala é a mentira. É aquele que pessoa mentirosa, aquele que distorce a verdade, trabalha com a mentira. Esses estão excluídos do reino de Deus. E lá no livro de Coríntios, só para me completar aqui, ele fala da lista, continua essa lista dos que não irão entrar no reino do céu, os que vão ficar fora da nova Jerusalém. Em livro de Coríntios 6, a partir de 9, ele fala aqui: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Quer dizer, ele fala os injustos. Quem é o injusto? Todos aqueles que praticam o pecado, que todo pecado é injustiça, e toda injustiça é pecado. O que é injustiça? O que é aquele que procede com justiça. Quem não está em conformidade com a justiça. O que é injustiça? Aquele que não procede com justiça e não está em conformidade com a justiça. Isso é injustiça. Aí ele diz aqui, vamos lá, os injustos. Aí ele diz aqui, não herdarão, os injustos não herdarão o reino de Deus. Nem errei, nem não errei. Quer dizer, não errei, nem os fornicadores, que eu já falei, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, quer dizer, pessoa que bebe e consome álcool, nem os maldicestes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, se você diz, eu estou vivendo nessa lista, eu estou cometendo esses pecados, tudinho que é citado aí, o que eu aconselho você? Vá para a igreja, procure uma igreja que pregue a verdade, que viva a verdade, e se arrepende, se entrega a tua vida a Deus, abandona o pecado, para que um dia que Jesus voltar no arrebatamento, ou chamar você pela morte, você seja salvo. Porque se você morrer em qualquer pecado desse aqui não arrependido, a pessoa vai perder a salvação, ela vai para o inferno, porque aqui é os que vão ficar de fora. Mas quem são as pessoas? São as pessoas que Jesus está falando ficar de fora, as pessoas que nunca cometeram esse pecado? Não, Deus não está falando disso. Deus está falando das pessoas que elas vão morrer na prática do pecado. Se ela tem esse pecado, ela morre praticando esse pecado. É isso que Jesus está falando. Então, que Deus te abençoe. Se você vai ouvir esse vídeo, vou te pedir 3 coisas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão sofrendo. A segunda coisa, se inscreva no canal para receber notificações e acione o sininho. Amém? Deus abençoe.